Aproveitar que você já está com o microfone ligado aí, Alexandre Senechal, e vamos trazer então as informações do Atlético para o jogo de hoje contra o Azures lá na Baixada, com transmissão aqui da Jovem Pan News a partir de 6 da tarde. Vamos lá, Linha. O técnico Paulo Turra terminou a preparação ontem, eles fizeram um treinamento ali no CAT Caju, né, no conhecido CT do Caju, Alfredo Gotardi, e eles terminaram a preparação mesclando os times. O Paulo Turra não fez aquele habitual treino de aquele coletivo, né, com titulares e reservas, fez um trabalho tático ali. Ele tem feito muito esses trabalhos táticos para poder aprimorar a forma de jogo do Furacão, as coisas que ele quer ver em campo pelo Atlético Paranaense. E a gente tem sonoras dele reproduzidas que foram produzidas ali pela Furacão Live, né, a comunicação, pelo departamento de comunicação do Atlético. A gente sempre lembra que a gente não tem acesso aos treinos, né, os treinos do Atlético sempre fechados, e depois da pandemia não abriram mais, né? Então é realmente bem difícil a gente conseguir acompanhar de perto, mas a Furacão Live traz ali sonoras do técnico Paulo Turra, falando primeiro sobre essa preparação para o jogo contra o Azures nessa quarta-feira, e ele explicando, né, que tem essa questão de trabalhar as peças e tentar dar ritmo para os jogadores nessas primeiras rodadas do Paranaense. Vamos ouvir o Paulo Turra. As expectativas são boas, como vem sendo nos últimos jogos, desde que nós iniciamos. Fizemos um treino muito bom, onde que alinhamos o que nós vamos fazer amanhã durante o jogo, e contamos com a torcida de todos, e que a gente possa estar mais uma vez 100% focado no jogo, e que a gente consiga ao final uma vitória. O técnico Paulo Turra também explicou um pouquinho mais sobre essa preparação do jogo. A gente tem mais uma sonora dele, vamos ouvi-lo antes de abrir para o debate. Cada jogo a gente está evoluindo, lógico que estamos longe do ideal, mas é o processo, e a gente está com vitórias, é muito melhor ajustes, é muito melhor a gente ajustar, né? E amanhã é mais um jogo, é um jogo contra uma equipe do interior que conquistou um resultado positivo no último jogo que eles fizeram, mas a gente está preparado, temos nossa ideia, nossos comportamentos, e vamos aplicar em campo. O Paulo Turra fala muito em ajustes, né? O Atlético sofreu muito pelo lado esquerdo da defesa com o Pedrinho nos primeiros jogos. Contra o São Joséense com o Fernando, ele não fez uma excelente partida, mas já teve menos problemas pelo setor, e ainda assim sofre muito com a bola aérea. Nas primeiras partidas do Paranaense teve muitos problemas com a bola parada, e agora contra o São Joséense nessa última rodada teve muitos problemas com a bola aérea mesmo, cruzamentos na área do Bento. A gente lembra do gol do Foz do Iguaçu, numa falha do Pedrinho, inclusive num gol de bola aérea. Teve grandes chances também que o Bento tem feito o nome, né? Tem feito grandes atuações. Até conversei com o Bento depois do jogo contra o São Joséense, ele falou que o Paulo Turra tem trabalhado muito essa questão da bola aérea, esses ajustes que o Atlético precisa fazer, porque se ofensivamente tem entregado e tem conseguido marcar seus gols, se mantém 100% no Campeonato Paranaense, defensivamente ainda se mostra um pouco frágil o Atlético. Tem o Kaique Rocha, que ainda não foi oficializado, mas que será jogador do Furacão, um zagueiro muito alto, de 1,95, chegando ali do futebol italiano, mas ainda com essas peças que tem hoje, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e, claro, todo o sistema defensivo, o Atlético sofrendo muito. Esses ajustes trabalhados aí no CT do Caju, e que o técnico Paulo Turra espera que o Atlético consiga implementar para a partida de hoje contra o Azures lá na Arena. Obrigado então ao Alexandre Senechal, trazendo aí as informações, e a palavra do técnico Paulo Turra. O Turra parece ser um cara bem tranquilo nesse começo de trabalho e bem satisfeito com o que o Atlético vem produzindo, hein, Felipe Dalck? E não pode ser diferente, né, Linhares? Porque o Atlético também teve pouco tempo de treinamento, até menos tempo do que os outros times, né, que estão jogando o Campeonato Paranaense, né? Outros times que jogam a Série A, porque o Atlético foi mais longe em seu calendário, jogou final de Libertadores, enquanto os outros times já não estavam mais jogando, né? Então, essa situação aí, o Atlético acabou ficando... não, perdão, a final da Libertadores foi um pouco antes, né? De qualquer maneira, o Atlético jogou competitivamente muita coisa até o final. Foi antes da Copa, né?
Foi um pouquinho antes da Copa, em outubro, né? Lá final de outubro. Foi uma semana antes, umas 2 semanas antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Foi no finalzinho de outubro. Confundi tudo, enfim. Não, mas porque a Copa do Mundo meio que desajustou assim, totalmente. O nosso calendário biológico. Né? Exatamente. Assim. Relógio biológico eu já tinha escutado, agora calendário biológico ainda não, Linhares. De qualquer maneira, os atletas do Atlético estiveram em uma disputa de título muito importante no final do ano, né? Uma derrota e um trabalho novo, um início. Não que seja um trabalho tão novo assim, porque a gente já falou várias vezes aqui, quem dava treino ano passado era o Paulo Turra, não era o Filipão, né? Então, acho que ele tá tranquilo porque os atletas entendem a mentalidade dele e já estão acostumados com o trabalho dele. E isso é muito importante, porque não é um grupo de jogadores novos, são peças que o Atlético vai trazendo. Poucas peças até aqui, são apenas 4 jogadores que vieram pro Furacão. Enquanto isso, os outros jogadores todos já conhecem o trabalho do Paulo Turra. Então é muito mais fácil você encaixar 4 no trabalho que já é feito do que você ter que fazer um elenco novo, com um treinador novo, uma mentalidade totalmente diferente. Então por isso que eu acho que ele tá bem tranquilo em relação a isso. E ainda tem o Vitor Roque. Né, diga aí, Alexandre, desculpe. Desculpa, Linhares. E dá liberdade também para ele fazer essas mudanças que ele tem feito taticamente, né? De jogar com 2 atacantes agora, os pontas vindo ocupar mais uma faixa do meio-campo, né? Aquelas linhas de 4 que o Galvão sempre falava naquelas transmissões antigas de Libertadores, que eram perigosas, né, Linhares? Aquelas linhas de 4 dos times sul-americanos. E o Paulo Turra tem trabalhado essas variações justamente por isso, né? Um trabalho que continua com poucos reforços, peças apenas para você melhorar em algumas posições do elenco. O Atlético manteve 95% do elenco de 2022 para 2023. Teve a saída do Abner, Vinícius só, o lateral esquerdo que foi lá para o Betis da Espanha, mas o time é o mesmo que foi vice-campeão da América no ano passado. E hoje o jogador, né, Felipe Dal, que ele tem que ter exatamente essa característica de multifunções dentro do campo, de acordo com a situação. Se o time tem a bola, é um posicionamento, se o adversário está com a bola, é outro posicionamento, a questão defensiva, ofensiva, essa recomposição de linhas. Quando o time, por exemplo, tem um jogador expulso, né, o jogador também tem que se desdobrar, cumprir outras funções, e esse é o trabalho do técnico. O Atlético ele utiliza bastante isso no seu time, né? Claro, em várias funções existem jogadores que podem jogar em várias. No meio de campo, por exemplo, o Atlético que jogou inicialmente ali com o Terans, com o Fernandinho e com o Eric, né? O Eric e o Fernandinho, eles podem jogar os dois como primeiro volante, os dois como segundo volante, né? Os dois pisam na área. Então, o Christian também, né? O Christian também, o Cittadini também. São vários outros jogadores, né? Que fazem isso. O Alex Santana, o Hugo Moura, que talvez é o que tem mais a característica de marcador mesmo, e várias vezes ele joga como segundo volante também. O Fernandinho, no gol do Kelvin contra o Maringá, né? Foi uma metida de bola do Fernandinho assim, exatamente. Em diagonal, coisa que antigamente o meia só fazia. Exatamente. Né? Hoje o volante faz também. Ele já tinha feito isso no jogo também, né? Um pouco antes, né? Que daí foi uma jogada de linha de fundo, cruzamento para trás, acho que o Pablo estou para fora. O Fernandinho fez gol lá em Paranaguá. Fez gol em Paranaguá. São jogadores bastante importantes nessa equipe do Atlético, que está evoluindo, e é natural. O Atlético, diferente das últimas temporadas, que optou por jogar com um time sub-23, com um time reserva, com um time que pudesse atuar enquanto o elenco profissional estivesse treinando, focado nas competições que são consideradas mais importantes para o clube. Esse ano o Atlético começa a dar ritmo para os atletas antes, né? Fazer o que boa parte dos times fazem. Fica naquela dúvida, né? O Atlético geralmente chegava em final de temporada voando, né? O Atlético geralmente começava mal o Campeonato Brasileiro, e muito porque estava com poucos jogos ainda, e os outros times já estavam com mais ritmo. Só que chegava da metade para frente no Brasileiro, o Atlético começava a atropelar. Então vamos ver como é que vai ser esse ano. Como é que vai ser esse rendimento do Atlético em termos de preparação física mesmo. Jogando o Campeonato Paranaense desde a primeira rodada até chegar lá no final do ano. Eu quero ver como é que vai ser isso. É o que todos os clubes fazem? Sim, mas não é o que o Atlético está acostumado.